Muito bom dia ou boa noite. O meu nome é Ana Moreira e hoje vimos falar do sono e dos problemas de sono. Resolvemos falar do sono porque efetivamente cada vez mais as pessoas se queixam de que dormem mal. Uma das grandes dificuldades com a pandemia foi exatamente que por não sairmos, por fazermos menos atividade, começamos a ter, além de tudo o que esteve ligado com a sensação de depressão e de angústia e de ansiedade, efetivamente era a questão do sono. Então, exatamente por isso e porque tantas pessoas que nos pediram, resolvemos falar de sono. Então, o que é o sono? O sono é uma palavra que vem do latim somnus, que quer dizer sono, e suep, que é dormir. Portanto, o sono é um processo completamente vital para o nosso organismo. Sem o sono, o nosso organismo apresentava problemas graves de memorização, de cognição, de desempenho motor, além de irritabilidade, de cansaço, de dor de cabeça, visão turva, alterações no próprio metabolismo. Portanto, o sono é um estado fisiológico complexo que não pode ser evitado, não é resultado de uma atividade cerebral reduzida, pelo contrário, é resultado de um estado de consciência muito diferenciado. Quando estamos a dormir, a resposta a estímulos auditivos, visuais ou mesmo dolorosos é menor. Quando falamos em sono, também é importante que consigamos entender algo sobre os ciclos do sono. O sono pode ser dividido em duas fases distintas, o sono REM, que é o que chamamos o Rapid Eye Movements, e o sono não REM, que quer dizer sem estes movimentos oculares rápidos. Portanto, podemos dizer que há um ciclo de sono não REM, o ciclo de sono não REM, que representa mais ou menos 75% do sono, do nosso sono, é considerado um sono fisiologicamente tranquilo, com baixa frequência cardíaca, baixa frequência respiratória. Nesta fase observa-se então um aumento da atividade parasimpática, que é aquela do nosso relaxamento, e também ocorrem alterações a nível da nossa consciência. Portanto, este sono não REM pode apresentar 4 fases ou 4 estadios, que é o primeiro é o estadio entre eu estar acordada e passar a estar a adormecer, portanto é a transição entre o sono e a vigília. Aqui é facilmente interrompido por ruídos ou por toques e as ondas cerebrais são rápidas. Depois temos um sono mais profundo, no qual, embora seja leve, no qual já vão cessar os movimentos dos olhos, em que os músculos relaxam. É muito importante esta primeira fase para a consolidação da memória, e aqui já são precisos estímulos mais fortes para que pudéssemos acordar, e as ondas cerebrais são rápidas. A fase 3 é uma fase já mais profunda do que a anterior, em que começam as ondas cerebrais mais lentas, em que a atividade cardíaca e a respiração ficam ainda mais lentas, e é muito importante para a função reparadora do sono. A fase 4, que é o sono mais profundo, já é difícil acordar aqui uma pessoa, que o despertar quando ocorre é muito confuso e obviamente que aqui tem uma grande importância a função reparadora do crescimento, da reparadora das células. Portanto, estas 4 fases pertencem às fases de sono não REM. Portanto, uma fase muito de transição, depois um sono mais leve, cerca de 10%, um sono mais profundo, que é o sono médio, em que os olhos param de se movimentar, que é cerca de 45%, depois um sono profundo e depois entramos na fase REM,
de Rapid Eye Movements, que só ocorre após um período de sono não REM e apresenta uma série de alterações fisiológicas, como, por exemplo, a frequência cardíaca e respiratória elevadas, a pressão arterial elevada, e aqui ocorrem atividades cerebrais muito importantes para a memória, para a aprendizagem. É aqui nesta fase que ocorrem os sonhos. E os olhos, efetivamente, movem-se rapidamente. Bom, posto isto, a pergunta do milhão: quantas horas é que devemos dormir? Um adulto saudável deve dormir cerca de 7 a 9 horas por noite. Esta é a duração do sono ideal. Como é que podemos dormir mais rápido? Devemos dedicar 30 minutos ou uma hora para relaxar à noite antes de irmos para a cama, o que vai permitir que o corpo, que a mente relaxe e se preparem para dormir, e o que facilita, portanto, o adormecimento e também facilita a própria noite de sono. Sabemos que um bebê até mais ou menos, portanto, dos 0 aos 2 anos, deve dormir entre 9 até 19 horas. Um bebê recém-nascido pode dormir 19 horas. Um adulto, em promédio, deve dormir de 6 a 10 horas. E depois, acima dos 65 anos, podemos dormir entre 5 a 9 horas. Este é o promédio. Menos que 5 horas, efetivamente, não devemos dormir. E então, o sono tem também um ritmo. Nós temos um ritmo circadiano. O ciclo circadiano é um período de 24 horas na qual o nosso relógio biológico interno mantém as atividades e mantém os processos biológicos do corpo, como, por exemplo, o metabolismo, o próprio sono, e que é influenciado pela exposição a diferentes tipos de luminosidade ao longo do dia. Porquê é que acontece este ciclo circadiano? Porque o cérebro recebe estímulos diferentes quando é dia, quando é noite, vai produzir hormonas diferentes quando é dia, quando é noite, altera a temperatura corporal e regula o metabolismo para manter a pessoa acordada ou a dormir. Então, este ciclo circadiano humano é controlado pelo hipotálamo, que é uma região do cérebro que recebe sinais sobre luz, sobre escuridão, que é captado pela retina dos nossos olhos e, portanto, estabelece os padrões de sono ao longo das 24 horas do dia. E estes sinais são, portanto, nós recebemos a luz pela retina do olho, vai para uma estrutura que se chama hipotálamo, do hipotálamo vai para outra estrutura que se chama epífise ou glândula pineal, e esta estrutura é que é responsável por produzir uma hormona que se chama melatonina. A melatonina, em resposta à escuridão, aumenta os seus níveis para ajudar e preparar o corpo a dormir, diminuindo, portanto, a temperatura corporal, a pressão arterial, diminuindo a frequência cardíaca, a frequência respiratória e diminuindo também a atividade do sistema urinário. É por isso que nós não deveríamos ir fazer xixi durante a noite. Durante o dia, quando a retina detecta luz, a produção de melatonina é inibida e o cérebro envia uns estímulos para as glândulas suprarrenais aumentarem a produção de cortisol, o que deixa o corpo mais alerta e, portanto, o que aumenta a vigília durante o dia. Esta hormona também pode aumentar em períodos de stress ou em condições de saúde crónicas, o que pode comprometer, obviamente, o bom funcionamento do ritmo circadiano. Então, cerca das 9 horas da noite, começamos a produzir melatonina, por isso é que esta hora já não devemos estar com os telemóveis, já não devemos estar com os computadores, já não devemos estar com estas luzes aqui do meu estudo de televisão e, efetivamente, a partir das 2 da manhã, quando temos um sono mais profundo, a temperatura corporal baixa a partir das 4 da manhã, mais ou menos, e mais ou menos às 7 da manhã acontece o fim da produção da melatonina, por isso todas as adolescentes que agora andam a chegar a casa às 7 da manhã, quando se deitam às 7 da manhã já não produzem melatonina e já estão a dormir com cortisol. Bom, fatores que podem perturbar o ritmo circadiano. O deitar-se muito tarde, os horários tardios de refeições, os horários
alterados de trabalho, portanto o trabalhar até muito tarde, viagens que envolvam mudanças de fuso horário, medicações. Então, tudo isto leva a uma desregulação do nosso relógio biológico e vamos ter sintomas como o cansaço, perda de concentração, dificuldades de memória, dor de cabeça e irritabilidade. É, portanto, muito beneficioso que comecemos a ter uma boa rotina de sono. Quais são os benefícios fundamentais de termos uma boa rotina de sono? Ou seja, de dormirmos bem, de efetivamente dormirmos a noite toda, de termos ciclos REM e não REM, não falei nisso. Portanto, um ciclo completo dos 4 estadios mais o sono não REM dura entre cerca de 70 a 110 minutos, ou seja, em média 1h30 mais ou menos, e devemos ter entre 4 a 6 por noite. Por isso é que a duração total devem ser as tais 7 a 8 horas. Então, quais são os benefícios de uma boa rotina de sono? A prevenção de doenças, porque temos um melhor sistema imunitário. O sono e a boa rotina de sono ajuda a combater infecções, porque exatamente durante o sono produzimos umas proteínas que modulam o nosso sistema imunitário. É por isso muito importante a questão do sono na homeostasia do nosso organismo. Também é muito importante para a saúde mental e psicológica, porque o bom adormecimento e o bom sono faz com que acordemos melhor e durante o dia vamos estar com mais bem-estar, com mais humor, com mais concentração, com mais produtividade, o que também facilita as nossas relações familiares e sociais. A melhoria da memória é um terceiro benefício do sono, porque durante o descanso, efetivamente, ocorre a síntese de umas proteínas que são responsáveis pelas conexões entre os neurónios, o que vão facilitar habilidades como a memória e a concentração. O quarto benefício tem a ver com o desempenho físico, porque durante o nosso sono profundo o corpo produz hormona de crescimento, o que é muito importante para ajudar a manter o tónus muscular, evitar o acúmulo de gordura, combater a osteoporose. Então, por exemplo, é fundamental para emagrecer que durmamos bem. É fundamental para evitarmos a osteoporose que durmamos bem. O quinto benefício será o desempenho mental, ou seja, a execução de tarefas, a tomada de decisões, desempenho do ponto de vista cognitivo tem muito a ver com o dormirmos bem. O sexto benefício é o sono ser fundamental em fases de crescimento e desenvolvimento. Então, durante a infância, um sono insuficiente vai reduzir as atividades cerebrais necessárias ao amadurecimento do cérebro, o que vai desregular os nossos afetos ou desregular a consolidação da memória e da aprendizagem. Portanto, é fundamental que as crianças durmam bem e que durmam um número de horas suficiente, de preferência sem aparelhos eletrónicos no quarto, sem routers no próprio piso da casa e sem muitos estímulos. O ideal seria 1h30 a 2 horas antes de dormir. O sétimo benefício do dormir bem, de um bom sono, é a redução dos níveis de stress. Então, durante o sono, o corpo diminui a produção de cortisol e de adrenalina, o que vai ajudar a diminuir o stress. O oitavo benefício é um benefício estético, porque quando dormimos bem temos uma pele mais rejuvenescida, diminui as rugas e as linhas de expressão, porque exatamente é durante a noite que ocorre a renovação celular. E durante a noite também, quando temos uma boa noite de sono, há maior produção de melatonina e a melatonina, sem dúvida, que vai atuar como um antioxidante e que vai ajudar a combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento da pele. E, por último, o nono benefício é o controle do apetite. Então, durante o sono, nós produzimos hormonas como a leptina, que é capaz de controlar a sensação de saciedade, e a grelina, que é uma substância relacionada com a sensação de fome e a diminuição do gasto de energia. E, claro, diminui a grelina se nós dormirmos pior. Então, para termos uma ideia,
apenas uma noite com sono de má qualidade é suficiente para termos sintomas como cansaço, falta de disposição, raciocínio mais lento no dia seguinte e depois a curto e médio prazo, obviamente, que a privação do sono pode resultar em mudanças comportamentais que afetam a nossa saúde emocional e diminuem a nossa qualidade de vida de uma forma geral. Como, por exemplo, esquecimento, incapacidade de tomada de decisões, incapacidade de se concentrar, alterações do humor, irritabilidade, sensação de desmotivação perante a vida, o craving por açúcar. Então, estes impactos são só uma pontinha de iceberg, porque as complicações vão muito para além das mudanças comportamentais e emocionais e aumentam, sem dúvida, o risco de doenças como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, o cancro, doenças cardiovasculares, a depressão e acidentes vasculares cerebrais. Portanto, ter um distúrbio de sono é um problema de saúde pública, já nos países mais desenvolvidos já é considerado um problema de saúde pública, porque a nossa rotina agitada, o aumento de ansiedade, o contacto excessivo com aparelhos eletrónicos, a forma como estamos, acelerada como estamos a viver a nossa vida, são de facto alguns dos inimigos de um sono de qualidade e por isso passamos a ter uma coisa chamada insónia, que é a dificuldade em iniciar e manter o sono, ou quando se desperta precocemente. Obviamente que a insónia prejudica o nosso funcionamento social e familiar, ocupacional, nomeadamente em relação ao nosso saberem que a dificuldade em adormecer à noite ou acordar durante a noite ou de madrugada, a sensação de sono não reparador, o cansaço diurno, a sonolência excessiva, a dificuldade em manter a concentração ou de se concentrar, a irritabilidade, a ansiedade, a propensão para o esquecimento das tarefas, tudo isto tem a ver com o que nós chamamos insónia. Por isso é muito importante que consigamos fazer uma coisa chamada higiene do sono. A higiene do sono é o conjunto dos comportamentos e hábitos adequados associados a condições apropriadas do ambiente que vão promover um sono reparador e vão prevenir a sonolência diurna. É óbvio que esta higiene do sono permite-nos uma qualidade e uma quantidade de sono suficiente que contribua para o nosso bem-estar. E então as dicas são as seguintes. Horários regulares para acordar e dormir. É muito importante a rotina do sono. Optarmos por refeições ligeiras à noite. Evitarmos comidas pesadas, açucaradas e picantes. Evitar o tabaco e o álcool nas horas antecedentes a ir dormir, bem como, efetivamente, o consumo de alimentos e de bebidas com cafeína, como café, chá, chocolate, refrigerantes. Fazer exercício físico regular, de preferência durante o dia, portanto, evitar o exercício físico nas horas imediatamente antes de nos deitarmos. Termos um ambiente silencioso e com pouca luz, termos preferência de fontes LED com temperatura de cor mais quente, como por exemplo um tom amarelado no nosso quarto, ou um tom alaranjado ou avermelhado, porque isto nos vai ajudar a desconectar e cria o cenário, portanto, de transição ideal para a produção de melatonina, que é a hormona do sono. É muito importante ter os quartos arejados com uma temperatura amena, porque os ambientes muito quentes vão dificultar o sono. Utilizarmos roupa confortável para dormir, ou então dormirmos nus, que é a coisinha melhor que há. Saiu um estudo que comprova que os casais que dormem nus têm benefícios acrescidos, nomeadamente porque propencia mais as relações sexuais, porque às vezes o roçar da pele já dá um microambiente que nos disponibilizamos. Retirarmos toda a tecnologia do quarto, por isso os telemóveis, os computadores, as televisões, tudo isto possui luz artificial que suprime a produção de melatonina e estimula a produção de dopamina, de serotonina e de cortisol, que nos vão deixar mais alertas. Evitarmos utilizar a cama para um trabalho intelectual, ou seja, a cama não é para estar a trabalhar, é um lugar para dormir, para fazer amor, para descansar e não para trabalhar, portanto é importante que o nosso cérebro saiba disso.
Então, como é que podemos dormir mais rápido? Como é que podemos dormir melhor? Portanto, devemos controlar a nossa respiração. Existe um método que é o método 4-7-8, é um método de respiração que promove tranquilidade e relaxamento e por isso ajuda-nos a dormir mais rápido. O praticarmos yoga, meditação, o mindfulness vai nos ajudar a efetivamente termos mais facilidade em adormecer, ou ouvirmos música relaxante, como por exemplo a música budista ou a música suave, música com frequência, por exemplo 10.000 Hz, eu costumo aconselhar 10.000 Hz sleep antes de dormirem uns 4 ou 5 minutinhos. Ler, mas ler é ler poemas, ler um romance, ler... Não é para lermos coisas técnicas ou um livro de crime de homicídios. Tomarmos uma bebida quente antes de dormir, um chá de camomila, por exemplo, um chá de erva cidreira, vai aumentar o nível de triptofano e de melatonina e, portanto, isto vai ajudar a regular o sono. Também podemos usar óleos essenciais, a lavanda, por exemplo, tem um efeito relaxante e calmante e para isto basta colocar umas 2 ou 3 gotinhas de óleo essencial na almofada ou diretamente nos lençóis que nos ajudam, que nos dão uma sensação de que é tudo. Também é muito importante fazer um diário, uma lista de tarefas antes de dormir ou ter na mesinha de cabeceira, exatamente para eu passar as preocupações daqui para o caderninho. E se são pessoas que pensam muito, é muito interessante porque ajuda-nos a descarregar aqui os ficheiros. E não olharmos para o relógio, principalmente quando acordamos à noite, não termos dispositivos eletrónicos, como eu já disse, principalmente na 1h30 antes de ir dormir. E por último, mas não menos importante, ter relações sexuais. Durante a relação sexual é libertada a oxitocina, que é a hormona do amor, e diminui os níveis de cortisol, que é a hormona chamada do stress. E portanto, após um orgasmo, libertamos prolactina. E esta hormona vai nos dar principalmente os homens libertam prolactina, por isso é que têm mais sensação de sonolência e de relaxamento e nas mulheres temos mais melhoria do sono REM. Portanto, isto era o que eu tinha para vos dizer hoje. Eu agora estou a começar a ser muito, muito pedagógica. Era o que eu tinha para vos dizer hoje, antes que isto fique tudo sem bateria aqui. Efetivamente, a partir de agora já podem ir descansar, porque a esta hora já não devíamos estar com os aparelhos eletrónicos. As pessoas que dormem por turnos, o meu conselho é que cheguem a casa, que dormem por turnos, que trabalham por turnos e, portanto, dormem por turnos. Chegam a casa, tomem um banho, tomem um chá, comer uma refeição muito leve para poderem dormir e dormirem umas 6-7 horas. E, efetivamente, isso é uma grande perturbação. Podem até tomar melatonina extra, tomar probióticos, também é uma coisa muito importante, e tentarem fazer estas técnicas de relaxamento com a respiração, com a yoga, para serem profissionais que, como estão sujeitos a este excesso de stress, porque durante a noite deviam estar a dormir e estão a trabalhar, então têm que combater este excesso de stress e excesso de stress oxidativo, tomar vitaminas, antioxidantes. São assim uns conselhos que me lembro assim para esta pergunta que acabaram de fazer. Portanto, foi mais uma vez um prazer que estivessem aí, embora estejam todos muito caladinhos ou não compreenderam nada ou já estão todos a dormir só com a minha voz, e para a semana a mais.